agradecer a todos por me prestigiarem nesse momento tão importante da minha vida. E, primeiramente, a minha família, as minhas amadas, queridas, do meu coração, as resistentes do tempo, da doença, das dificuldades, irmãs em Cristo, que me prestigiam nesse momento. Em especial, amada, querida tia Zoe, que você já vem mais frequente aqui. É um prazer imenso recebê-las, porque vocês representam a herança do meu sangue. Junto com minha mãe, meu avô, minha avó, meu irmão, que certamente, no plano espiritual, estão também muito felizes hoje, junto com a gente. Porque o sangue deles perseverou, insistiu e não desistiu. Recebê-las aqui é motivo de muito amor para mim, de muito carinho, de muito reconhecimento a tudo que vocês foram para mim enquanto eu nasci. Eu lembro de cada momento da minha vida ao lado de cada uma de vocês. Eu sempre digo, todas as minhas tias, que foram bastantes, eu tive com cada uma um momento especial da minha vida. Se eu chego até aqui hoje, eu tenho um pouquinho de vocês de mim. Eu tenho um pouquinho de cada um de vocês para poder sedimentar o meu caminho. Mas, acima de tudo, a minha fé. Queria agradecer ao nosso patrono. Eu digo patrono porque para mim ele é patrono. Calixto Francisco Barbosa. Por tudo que ele me ensinou, por tudo que ele me orientou e por tudo que ele me alertou de que eu iria ter dificuldades na vida. E sempre que ela surgiu, foi nele que eu pensava e foi nele que eu pautei o meu caminho. A vocês, aos meus parentes, primos, primas, muito obrigado. Aos demais filhos, a vocês que entregaram em minhas mãos vossas vidas para conduzir, e aqueles que não estão aqui hoje também, eu só posso dizer uma coisa, meus filhos. Muito obrigado. Muito obrigado por confiar em mim, por acreditar no bem maior, que eu acredito ser a fé. Porque a fé, diz Cristo, remove montanhas. E para vocês, remove montanhas. Adriana, tenha bondade. Só posso dizer para vocês, muito obrigado. Muito obrigado por estarem comigo. As minhas filhas mais velhas, aquelas que começaram lá no princípio da minha vida religiosa, fica hoje em memória meu agradecimento, o meu amor. Eles também estão aqui. Zilá Rodrigues da Silva, Valmor Rodrigues. Por quê? Se eu cheguei até aqui, é porque um dia a Zilá e o Valmor me acolheram como filho em sua casa, abrindo mão dos seus próprios filhos, das suas próprias famílias que eram contra mim. Em nenhum momento eles titubearam em ficar do meu lado. E teve um caso que a minha tia Celi pode comprovar, que uma vez, há muitos anos atrás, eu fui ao médico, e o médico falou que eu tinha uma doença, que eu tinha um problema na cabeça, um problema aí, tá? E era perigoso, que talvez eu fosse morrer. O Valmor sai daqui e vai até Santa Cruz e disse à minha tia, nem que eu tenha que vender a minha casa, nós vamos fazer tudo para ele não partir, a gente precisa dele. Então, em memória, fica a família Rodrigues, não só ao pai e à mãe, mas aos filhos, a Veridiana, a Valquíria, e as filhas delas, a Ohana,
a Indaiá, a Bruna, que professa comigo o que a avó tanto queria, a Carol, a toda essa família, eu agradeço, porque estiveram comigo. Também eu agradeço hoje a uma pessoa que foi fundamental para mim. Foi a Nelly de Souza. Porque foi ela que me trouxe para o Pinheiro. Foi ela que um dia disse para o Valmor assim: Valmor, eu conheço um menino de religião. Esse guri é muito bom. Vou te apresentar ele. Me apresentou. Daí, pouco tempo, o Valmor me deu uma casa. Por isso que eu quero agradecer a esse legado que me deram. A Zilá faz parte desta casa hoje, em memória, como um espírito que, seu desencarne, prossegue a sua caminhada hoje, mas sempre espiritualmente a gente sempre mantém contatos. E que ela prossiga, e que ele prossiga numa caminhada de luz. A minha esposa, que ao longo de todo esse tempo esteve comigo, e só ela sabe quanto foi difícil chegar até aqui. Para ela, muito mais do que para mim. Porque para conviver comigo, tu tem que abrir mão da tua vida primeiro, para depois viver comigo. E ela, muito jovem, 16 anos, disse: eu vou casar contigo. Sabe quem eu sou? Sei. Mas eu gosto de ti, eu te amo. E eu vou insistir. E ela insistiu por tudo. E ela lutou contra tudo. E lutou contra todos. Para permanecer ao meu lado até hoje. E permanece. Vejam bem, que eu sou tão corrido que eu esqueci ela lá no Sojipa. Eu vim sozinha. Ela ficou sozinha lá e eu vim embora para cá. Para vocês verem o quanto é complicado viver comigo. Mas a ela, eu devo parte da minha caminhada. Porque eu não posso dizer para vocês que a gente viveu num mar de alegria, mas de tristeza nenhuma. Nós não tivemos, ao longo desse tempo todo, discussões, brigas homéricas, separações, nunca. A gente pode divergir de posicionamento, de posições. A gente nunca se separou e não pretende, porque a gente se ama, e eu amo muito ela, porque ela faz parte dessa minha caminhada. Ao meu sogro e a minha sogra, que também me deram guarida no momento em que a minha vida passa a mudar. E aí eu passo para outra etapa. Quando eu passo a namorar ela, eu passo a me desligar da Zilá e do Valmor de morar com eles. E passo a conviver na casa do seu Paulo e da dona Marlene, que me acolheram como filho, sem nunca me cobrar nada, nunca me pedir nada. E acima de tudo, também professando a minha fé. Então, a todos vocês, certo? Que acompanharam a minha caminhada, que estiveram comigo, eu sou somente gratidão hoje. A todos, muito obrigado. Meus amados, essa solidariedade hoje ela tem como objetivo somente apresentar para você o meu TCC, a minha monografia. A nossa religião de cultura afro, ela é uma religião combatida, ela é uma religião agredida. E eu vejo somente festa. Eu só vejo festa, festa e festa, roupa, roupa e brilho. Eu não vejo ninguém se movimentando. Eu só vejo se reunir em caravana, para o mercado público, ir lá fazer obrigação, eles vão lá fazer passeata. Agora, neste universo todo religioso, alguém se predispor durante 24 anos, persistir para buscar uma graduação, e na graduação, eu em vez de defender penal, que é a minha área, certo? A área minha penal, que eu gosto, eu abri mão de discutir penal, civil, trabalhista. Eu decidi abraçar uma causa aonde eu estou no contexto dela diretamente envolvido.
Ou seja, eu levanto a minha bandeira contra a intolerância religiosa e o racismo religioso. O meu TCC, ele fala justamente sobre isso. O nome dele, o TCC, diz o seguinte: racismo religioso, intolerância contra as religiões de matriz afro, compreensões e provocativas diante da Constituição Federal. E é na Constituição Federal que eu vou apontar, que eu vou dizer aonde está o caminho para buscarmos o resguardo do nosso direito enquanto cidadão. A religião, ela converge todos para um só lugar. Mas o que eu vejo aí fora é uma pressão. Porque a religião de matriz afro, ela tem pacto com o diabo. A religião de matriz afro, ela não faz parte dos preceitos de Deus. Eu fui dentro da Igreja Universal, na sexta retrasada, aonde o bispo Edir Macedo lançou um livro com o título Orixás, Guias e Caboclos, Anjos ou Demônios? E eu fui lá. E eu peguei o livro e fui no bispo falar com ele. Bispo, eu estou me graduando e a minha monografia é sobre o racismo religioso. O que tem o senhor a dizer para mim? Queria que o senhor me contestasse embasado no fundamento da cultura religiosa, do porquê do seu ataque. Ele disse: meu amigo, não vou discutir porque eu não conheço. Para mim, isso é uma conversa. Eu não estou aqui querendo apontar que a minha religião é melhor. Não. A minha religião é Deus. É Ele que eu tenho como referência. A minha religião não é a casa espírita, não é a casa de Umbanda, não é a igreja, não é o santuário. A minha religião é Deus. Porque Deus é o universo que nos converge para o caminho do bem. Todos sabem que em qualquer casa, em qualquer religião, vai existir diferenças. Embora não seja isso que todos preguem. Eu tenho como orgulho ter a minha base, a minha estrutura na doutrina espírita, na doutrina kardecista, aonde temos Hipólite Léon Benizar Rivail, que nasceu em Lyon em 1904, na França, como o nosso norte. Kardec foi quem codificou a doutrina. Ou seja, ele pegou tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele discutiu e transformou num código. Por isso que a doutrina é codificada. A codificação se deu através de suas obras. A doutrina espírita para mim, é o meu caminho de vida e fé. Porque foi através dela que eu aprendi a ser resignado, paciencioso, tolerante. E quando o orgulho me rondava, achando que eu era o cara, porque eu resolvia vários problemas das pessoas, era a doutrina espírita que vinha do meu lado e dizia: baixa o teu facho, calma, isso aí não é teu, isso é teu emprestado, se te deram pode te tirar. E eu maneirava o meu comportamento. E dizia o meu avô sempre: meu filho, cuidado, hein? Cuidado. Quando tu achar que tu é o cara, já deixou de ser há muito tempo. Então, esta minha discussão, eu quero alargar os contornos. Eu quero dar visibilidade. Eu quero sentar com o espírita, sentar com o evangélico, sentar com o protestante, com o católico e dizer o seguinte: meus irmãos, vamos esquecer as diferenças. Vamos nos voltar para a sociedade que busca clemência para encontrar o caminho do bem. A minha religião
lamentavelmente, eu digo isso, ela está se perdendo cada vez mais. Eu não sei se daqui a 50 anos vai existir fundamentos. Porque o que eu vejo mais hoje são pessoas pagando para terem o pseudonome de pai de santo. E eu pergunto para os senhores, mas quem sou eu para ser pai do santo? Uma divindade de força maior? Não. Eu não sou um pai de santo. Eu sou zelador das obrigações do santo. Eu sou um servo do santo, me servindo através deles para ajudar quem a mim procura. E religião, meus amigos, é isso. Eu queria que cada vez mais a gente procurasse convergir a não agredir, a não criticar, a não apontar, como eu vejo todos os dias, que a minha religião é pior. Eu não quero que sejam comigo tolerantes. Eu quero respeito àquilo que eu professo como fé. E o meu Deus, não difere de vocês que não são da minha religião. O meu Deus é o mesmo. Ele apenas troca de roupa. Agora, o sacerdote, o fiel, correto, ele não distingue diferenças. Ele busca, através da convergência das religiões, buscar o bem de todos. E essa é a minha briga. E é isso que eu quero. E é isso que eu quero buscar. Gritar do quanto nós precisamos de vozes buscando a igualdade, a fraternidade, o amor, a tolerância de irmão com irmão. Lamento muito, muito mesmo. E no meu programa que eu tenho na Network, no canal 6, várias vezes eu peço que venham debater comigo. Porque muitas vezes, vocês vão ver aqui agora a história da nossa cultura, ninguém sabe. Da onde que vem? O que é um orixá? O que é orixá? Não sei o que é orixá. O que é um santo? O que é guia? O que é protetor? Eu não sei, mas eu critico. Então, irmãos, esta minha missão começa hoje. Estou empenhado, como eu falei, no mestrado, que começa dia 29. Esse mestrado é nos Estados Unidos, onde eu vou, algum tempo lá, defender a minha proposta. Né? Serão 2 anos e meio, praticamente, de novo de estudos, onde eu estou focado somente na discussão do racismo religioso fora do Brasil. Não só no Brasil. Porque não ocorre só aqui no Brasil o racismo religioso. Ocorre em todas as religiões. Então, eu peço à minha mãe, que esteve sempre do meu lado, me motivando, me fortificando, me levantando muitas vezes, que continue do meu lado. Porque quem levou 24 anos para fazer graduação, pode levar mais 30 para fazer um mestrado. Eu não tenho pressa. Tá bom? Queria agora também agradecer uma pessoa especialíssima na minha vida e nesse meu momento. Professor Adriano, passa aqui à frente. Certo? Uma amiga que eu tive o prazer de estar nesse chão com minha filha, começou comigo, hoje tem sua casa, uma pessoa no nosso meio muito conhecida, através da militância que a defende, uma pessoa graduada, mestrada, e quando eu precisei buscar elementos para minha monografia, eu recorri a ela. Adriana, preciso de ti. Preciso que tu me socorra. Eu quero defender essa tese assim, 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 assim. Preciso que tu me dê todo o norte para nós começarmos por aí. E foi a Adriana que preparou todo o meu material. Que está aqui. Montou melhor do que eu. Que ela agradeceu, botou agradecimentos das pessoas que nem eu dei para ela. Ela já sabia toda a história da minha história. Então, Adriana, como tu disse, a fé, ó, faz-se bem. Obrigado, meu amor. Essa palavra. Boa noite. Eu agradeço as palavras do Miro, né? Pai Miro, né? Já foi meu pai, né? Eu
Eu agradeço porque eu acho que esse momento, a gente vive um momento histórico muito significativo. A gente vive um momento histórico que a nossa religião precisa se empoderar dentro dos espaços, né? E se empoderar dentro dos espaços acadêmicos, um pai de santo, né? Um babalorixá, na área do direito, que é uma coisa tão difícil e tão fechada, né? Porque nos nossos diálogos eu dizia, Miro, como é difícil encontrar embasamento teórico para trazer algumas discussões dentro da religiosidade na área do direito, né? Então esse momento ele é muito significativo, não só para o Miro, mas para todo o povo de terreiro, né? Porque lógico que não é só ele que é o único graduado, né? Nem ele falou, também tenho minha casa, né? Mas a importância de a gente ter essa representatividade, de a gente trazer essas discussões, né? Ele mesmo me falava que o professor orientador dele dizia, olha, eu não tenho como te ajudar. O orientador não tinha como orientar o orientando, porque ele não desconhecia por completo, né, a temática, né? E falar sobre o racismo religioso, né, dentro de uma universidade, primeiro, metodista. Né, é um marco. Né? Eu dei uma procurada na biblioteca do IPA e não tem nada. Então é um marco de um primeiro trabalho que vai tratar justamente daquilo que para nós é tão significativo, que é essa luta contínua e constante para desconstruir as imagens negativas e os estereótipos, né, que recaem sobre a nossa religião, que são heranças de um racismo no nosso país e que a gente tem que estar constantemente debatendo nos nossos terreiros. Esse momento, né, ele é um momento abençoado pela Mãe Iemanjá, abençoado por todos os nossos orixás, e é um momento muito significativo, não só para a vida do Miro e dos seus filhos, né, e ex-filhos, né, mas também com certeza ele é um momento muito significativo para todos vocês, porque a gente está aqui aprendendo e a gente, com o Miro, com tudo que ele estudou, com tudo que ele buscou, e com certeza a gente tem por aí, né, a Sobel que já tem tantos anos, né, com certeza vai render muitos frutos, né, para discussões que são importantes. Eu sempre digo, a nossa religião vive um momento em que a gente precisa, dentro dos espaços das nossas comunidades, trazer discussões mais profundas. E não é profunda sobre o fundamento, porque o fundamento ele tem, eu tenho, todos que são de religião têm o seu. Não, a gente tem que... E as pessoas às vezes se perdem debatendo fundamento nas redes sociais. Não, o momento não é esse. O momento é de união e de qualificar uma religião ancestral que tanto contribui para a sociedade, que tanto manteve as nossas comunidades periféricas aglutinadas, que tanto trouxe para as nossas casas, para as nossas comunidades, a resistência de um povo tão sofrido e que manteve na sua fé os orixás, manteve a sua comunidade, a sua essência e o seu entendimento de família e de família religiosa. É uma grande alegria poder estar aqui e poder de alguma maneira ter ajudado, contribuído, dado algumas orientações, às vezes pedagógicas também, né, para o Miro, para esse momento tão importante, e que a Mãe Iemanjá sempre me abençoe. Um abraço. Meus amigos, nós chegamos no momento, eu e ela, que a gente sentava e dizia assim, ó, bom, e aí, vamos para onde? Eu disse, pô, Adriana, eu estudei 3, 4 trabalhos de conclusão de fora do Brasil, de fora do estado, no Rio de Janeiro, e Salvador, tudo, e eu queria buscar, não era questão da intolerância religiosa somente, não, eu enquanto graduado de Direito, eu tenho que buscar na legislação vigente. Porque o que é uma monografia? Eu tenho que dar... E pior, pessoal, uma monografia ela não pode falar na primeira pessoa. Ou seja, eu não posso citar o meu caso, por exemplo. Perfeito? Eu não posso. Eu tenho que falar numa visão
da sociedade. E aí, chegava um momento que eu tenho que falar sobre a história da intolerância do racismo, eu tenho que falar sobre a cultura religiosa, eu tenho que falar sobre a questão da Constituição Federal, e eu tenho que ter uma conclusão sobre tudo isso e dizer qual é a solução. E quando se faz tudo isso, eu tenho que dizer a fonte, aonde que eu li, o que que eu li. E através da Adriana, eu tive fontes maravilhosas. Eu tive um argentino maravilhoso, Henrique do Céu. E na verdade, nas minhas pesquisas doutrinárias, não tem nada. Existem ações aonde ficam brigando sobre questão de diferenças religiosas. Agora, quando vai para o julgamento, se julga o indivíduo. E não se julga uma sociedade, não se julga uma instituição religiosa. Se julga um indivíduo. E a Constituição de 88, ela trouxe um alargamento nesse sentido, aonde nós temos a livre iniciativa, a religiosidade, e nós temos a discriminação. Mas são artigos muito fechados. O que eu busco na discriminação, porque nós temos três coisas importantes. Nós temos o racismo, a discriminação, perfeito, e o preconceito. O preconceito eu não vou mudar. Eu disse no meu trabalho. O preconceito já diz, tu preconcebe algo de mim sem me conhecer. Eu não consigo mudar um preconceito teu. O racismo é a eugenia racial, limpeza de raças. A minha raça é menor que a tua. Eu sou branco, tu é preto, e eu sou melhor que você que é negro. Já a discriminação, certo? É um ódio do indivíduo contra a coletividade. Perfeito? Esses contornos que eu procurei alargar. E vamos falar sobre julgamentos. Agora, houve um mês retrasado, foi julgado um RE, que é um recurso extraordinário, no STF, aonde, depois de 1888, pela primeira vez, nós tivemos uma matéria que nos envolvia diante dos ministros do STF. Onde o RE 494/19 dizia o seguinte: a sacralização na cultura religiosa, ela é legal ou ilegal? O que isso significa? A religião pode sacrificar animal para fazer suas obrigações? O nosso recurso, ele dizia que nós pedíamos que o STF, que guarda a Constituição, nos referendasse dizendo que isto era um direito nosso e que era permitido. E o voto foi unânime de todos os ministros, dando ao nosso RE a procedência. Mas teve um voto importante, que foi do Dias Toffoli, disse o seguinte: bastaria vocês, preconceituosos da sociedade, ir numa casa de religião, ver um trabalho de sacralização e veriam que lá não há maltrato de animais. Que aquele sacrifício que eu estou fazendo serve de alimentos a uma comunidade. Então, vejam o quanto foi difícil para nós. Em 2000, a igreja evangélica invadiu uma casa em Salvador, da mãe Gilda, e disse que ela era
uma batuqueira dos diabos. Colocou nos jornais da igreja, dizendo que ela era uma batuqueira dos diabos. Mãe Gilda, com essa exposição, acaba tendo um infarto e morreu. Isso foi em 2000, no dia 27 de janeiro de 2000. Somente 7 anos depois de sua morte, é que Lula sanciona, no dia 27, em homenagem a ela, 21, né? Em homenagem a ela, ele sanciona o Dia da Intolerância Religiosa. Então vejam bem, quanto tempo houve e há exposição. Porque a igreja evangélica, ela se vale do quê? Da mídia que ela tem. Jornal, rádio, televisão, para expor a sua ojeriza, a nossa religião. Então agora, pessoal, eu queria que vocês assistissem aqui a apresentação do meu TCC, certo? E aí eu vou explicando para vocês, tá bom? Pode, Anderson? Então, racismo religioso, religiões de matriz africana, Constituição Federal, compreensões e provocativas. Compreensões para que vocês possam compreender. Provocativas, porque eu tenho que provocar o judiciário para poder me dar o suporte. Racismo religioso. Religiões de matriz africana, Constituição Federal, compreensões provocativas. O racismo no Brasil, certo? Ele aconteceu com a exclusão do negro à sociedade. Quando ocorreu a abolição da escravatura, simplesmente os negros acreditavam que seriam abolidos, que seriam libertos. Lê do engano. Por quê? Os senhores deram a liberdade, mas o negro ficou subjugado ao pior trabalho. É o trabalho da cana, os trabalhos serviçais e os piores trabalhos que tinha. Então, o negro continuava escravizado. E através dessa libertação que não ocorreu, vindo da África para cá, veio vários navios negreiros. Esses navios negreiros vieram muitos refugiados de guerra e muitos sacerdotes da nossa cultura. E neste navio, a missão do refugiado era dar para o negro a resistência. E o sacerdote da cultura dava para ele a resistência através da sua fé. Ou seja, eles teriam que vir para cá e resistir através da fé. E assim, o negro chega resistindo, de uma certa forma, ainda à escravidão. Na verdade, certo, Pierre Verger, Vatumbi. Por que Vatumbi? Porque Pierre Verger é um francês, um etnólogo, que procurou estudar toda a nossa cultura na África. E ele, estudando, se aprofundou e se transformou adepto da religião. E foi dado a ele uma graduação de Vatumbi. Significa aquele que nasceu através do Ifá, ou seja, através do jogo. Foi o jogo que revelou para ele que ele teria que ser da religião. E Pierre Verger dizia que foram através das casas religiosas que o negro começa a se juntar, começa a buscar no pai de santo, na mãe de santo, a sua referência enquanto família. E através dessa resistência, começa a surgir as primeiras casas de cultura africana. Sendo
o Ileaxé Intilé e Leopoldo Funjá, no qual eu faço parte em Salvador, onde eu vou todo ano buscar renovação de energias. Casa de Mãe Senhora. E a mais antiga casa, eu falo em 1800 isso aí, senhores. A primeira casa a ser registrada no Brasil. Perfeito? E foi através dessas confrarias que o negro começa a resistir. E aí, Mãe Menininha era cantada em verso e prosa por Dorival Caymmi, na voz de Gal Costa, Maria Bethânia. Nós tínhamos também a Mãe Aninha, a Mãe Senhora, a Mãe Estela, que eu tive a honra, a graça de beijar suas mãos, ainda em vida, em Nazaré das Farinhas, o ano passado. Eu estive lá em Salvador e fui reverenciar Mãe Estela, porque Mãe Estela para nós é uma matriarca da nossa cultura, é o orixá em vida ainda. E eu tive esse prazer. E foram nessas casas, os seus surgimentos, que nós passamos a ter referências. Mas enquanto nós tínhamos esse expoente, a Igreja Católica, lá em 1970, buscava uma aproximação com a nossa religião, passando a não nos agredir mais. Enquanto os católicos buscavam aproximação, surge a corrente neopentecostal. E aí surge a intolerância religiosa. Na verdade, a intolerância, ela é um conceito antigo. Já dizia Hannah Arendt, uma escritora alemã, que a pior diferença ocorreu entre o nazismo, perfeito, e o totalitarismo, aonde se pregava a limpeza das raças. Ou seja, tem que limpar as raças. Em contrapartida, os protestantes, vendo que havia um crescimento da cultura religiosa, lá no século XVI, o que eles fazem? Diz o seguinte: como os protestantes estão crescendo, estão afrontando a Igreja Católica, o protestante tinha de um lado Calvino e de outro Lutero. Lutero e Calvino divergiam de pensamentos. E a igreja, vendo que isso estava crescendo, o que a igreja fez? Chama Calvino, chama Lutero e diz o seguinte: olha pessoal, vamos fazer um acordo, vamos tolerar vocês. Perfeito? Não vamos discutir mais. Só que a tolerância não significava aceitar os protestantes. Então vejam que a intolerância que eu me refiro hoje, da cultura afro, não começou em 1800. Começou no século XV. Prosseguindo, nós temos então a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, tá? Passa a fazer uma cruzada pior do que nós sofremos lá em 1915, quando as casas de nossos ancestrais eram invadidas pela polícia e os pais eram presos e eram em uma delegacia aonde se capitulava a subversão da ordem pública. Perfeito? E na verdade, toda essa questão de perseguição, ela continua pior com os pentecostais. Por quê? Eles vão se usar dos meios de comunicação para nos agredir. Pode prosseguir?
vocês, tá? Da agressão dos pentecostais, ocorreu a morte de Mãe Gilda. Já falei? Vai passar. Bom, agora nós temos o preconceito, a discriminação e o racismo. Como eu falei, o preconceito é uma predisposição que parte de associações psicológicas entre o portador do preconceito e o alvo do seu menosprezo, associando-se por ignorância, tradição, distúrbios mentais, ojeriza, ódio, má fé. Enquanto que a discriminação é as predisposições preconceituosas, transcendem o aspecto puramente psicológico e se tornam uma prática social. E delas se derivam para as práticas discriminatórias. O racismo, finalmente, corresponde à codificação ideológica das predisposições preconceituosas e as práticas discriminatórias. Perfeito? Bom, na verdade, como eu falei para vocês antes, né? Não existe tolerância. Eu tolero. Se você diz que tolera, você está sendo intolerante. Porque na questão religiosa, não pode ser tolerado. Não existe como tolerar. E dizia o meu professor, o meu orientador, Aldo, não fala em intolerância. Porque se tu falar essa palavra, tu está sendo intolerante. Tá. Pode passar. Na verdade, vejam bem, pessoal, a minha religião representa somente 1% das religiões do país hoje. Nós ainda somos uma minoria. Somos poucos para brigar contra muitos. Na Constituição de 88, aconteceu o que eu falei para vocês, tá? Os votos foram unânimes, aonde o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte: a conquista constitucional da liberdade religiosa é verdadeira consagração de maturidade de um povo. Ela é o verdadeiro desdobramento da liberdade de pensamento e de manifestação. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 6º, dispõe que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia na forma da lei. Isso está preceituado na religião. E eu pergunto para os senhores, eu pergunto para vocês, aonde o outro me respeita enquanto preceito legal? Aonde que o outro não me discrimina no preceito legal? Pode avançar. Então, o nosso Estado, o nosso país, alega ser laico. O que é ser laico? Laico significa que o país não tem religião pré-determinada. Não pode ter religião pré-determinada. Minhas filhas, meus filhos, que ledo engano. Mentira! Mentira! Na Constituição, no seu preâmbulo, diz que Deus seja louvado. Perfeito? No dinheiro brasileiro, no nosso real, desculpe, eu inverti. Na Constituição diz que... na Constituição diz, ela invoca a proteção de Deus. Lá no dinheiro, diz o seguinte, que Deus seja louvado. Nos tribunais, tem uma cruz. Perfeito? Simbolizando o cristianismo. E eu pergunto para os senhores, mas que país laico é esse? Que país laico é esse que bota a cruz do cristianismo, bota Deus, que para mim Deus existe, e bota que Deus seja louvado? Por que não bota lá que Oxalá seja louvado, então? Então o país não é laico. O país continua sendo um país onde
ela tem uma predeterminação para o catolicismo. Perfeito? Pode prosseguir. Olha só, o que disse a ministra Carmen Lúcia no seu voto? Vou ler o voto dela que é mais interessante. Carmen Lúcia diz o seguinte: eu também reconheço que a inclusão na legislação sul-rio-grandense da referência aos cultos e liturgias das religiões de matriz africana se dá exatamente pela circunstância de haver preconceito na sociedade contra tudo que se tem na Constituição e nas leis no Brasil. Mas é um pouco mais do que preconceito aos cultos. É em relação a uma origem tragicamente não acabada, daqueles que em grande parte são descendentes de linhagens africanas. Olha o que diz uma ministra do STF. Perfeito? Olha a riqueza do voto dela enquanto nós, operadores do direito. Perfeito? Bom, disse o ministro Alexandre de Moraes: aqueles que sustentaram a necessidade de vedação à crueldade. Porque a discussão do RE era que nós sacrificávamos animais com maus tratos. Que fazer um sacrifício era maus tratos. Aí disse Alexandre de Moraes: aqueles, silêncio, aqueles que sustentaram a necessidade de vedação à crueldade e maus tratos aos animais, como se isso fizesse parte da sacralização, erraram de longe. Bastava ter ido em uma vez a um terreiro de candomblé e assistido ao seu ritual. Ou seja, o animal sacrificado vira alimento sagrado para toda a família religiosa nas religiões de matriz africana. Bom, pode passar. Assim, estou chegando ao final, aonde fica a minha mensagem. Nessa conjuntura, compreende-se que as religiões de matriz africana, por não serem hegemônicas, por quê? Lá, na divisão de Calvino e de Lutero, havia a religião hegemônica, que era a católica, e a não hegemônica, que era o Lutero e Calvino, o protestantismo. Então a Igreja Católica falou o seguinte: olha, nós somos hegemônicas, porque somos a maioria, e vocês não hegemônicas. Então, vamos tolerar. E o que diz aqui? Nós, por não sermos hegemônicos, tá? Estão à mercê de casos isolados, individuais e não estruturantes de racismo religioso. Onde a Constituição Federal, de 88, tem papel importante na garantia de direitos para os povos de culto afro, assim também conhecidas as religiões de matriz africana. Porém, ainda não abarca o todo necessário para a sociedade a qual esse Estado de Direito apresenta-se como laico. É possível entender que dar um basta ao racismo religioso é primeiramente alargar os contornos desse debate, ficando ainda mais provocações. Pois o julgamento do RE 494-601 representará efetivamente o reconhecimento judicial do racismo religioso, como uma das facetas do racismo estrutural. E mais, o da participação do poder público nele como... Passa. O poder público nele bom, ali não falou. O que acontece, tá? O que falava ali? Que não adianta o RE ter sido julgado a nosso favor. Eu quero saber, eu quero ver, como vocês, enquanto sociedade, vão se apropriar do RE. Eu quero ver a sociedade se apropriar do RE, aonde nós fomos reconhecidos como ter o direito de preservar nossa raiz. Não cabe a mim. Cabe à sociedade
incorporar a si esse julgado e assim, de uma forma tranquila, irmanada, nós buscarmos o entendimento. E assim encerrando, eu digo na língua dos meus ancestrais, Axé, axé, ou seja, na língua Yorubá significa paz e bem e força e luz. A todos, muito obrigado. A luta está apenas começando. E as irmãs, meus irmãos, do Justiça Divina, eu quero irmanados, porque este é o princípio da doutrina. E dizia Chico, somos preto velhos. Mas Chico, e quem são os preto velhos, Chico? Os preto velhos são irmãos de luz. São irmãos que, através do sofrimento e da dor, mitigam a luz através da prática do bem. Então, se Chico, o nosso anjo maior, disse isso, quem somos nós para discriminar? Perfeito? A todos. Muito obrigado. Está encerrado por isso. Resignação, tolerância, amor no coração, humildade, religião e humildade, simplicidade. Sintam-se todos brindados. Eu ia manjar minha mãe. Vou pro meu pai. E as demais divindades do universo que nos protegem.